Olá, bem-vindos ao resumo das leituras de dezembro. Foi um mês em que não li tanto como eu gostava, mas mesmo assim ainda li. Vou começar por dois livros que comecei, mas não terminei a leitura. Um deles foi um livro que eu comecei para o meu Arrepios Natalícios, que ocorreu entre 23 de dezembro e 26 de dezembro, que foi aqui o The Valancourt Book of Victorian Christmas Ghost Stories, editado por Tara Moore, do qual eu li apenas um conto, que foi o primeiro, que é um conto de Sir Walter Scott. It's the Tapestried Chamber. O Sir Walter Scott é um autor do final do século. Bem, ele nasceu no século XVIII, portanto é um autor do século XIX. Tem algumas coisas interessantes. Efetivamente, eu gostei de ler este conto. Faz-me lembrar um bocadinho algumas coisas mais no gótico que eu já li, mas que tem quantidade certa de fantasmas. Eu não li o segundo conto deste livro porque já o li em tempos passados, que era o The Old Nurse's Story, da Elizabeth Gaskell, que é talvez um dos contos de fantasmas mais conhecidos da Elizabeth Gaskell, mas que eu tenho em 3 ou 4 livros, incluindo um livro que tem só coisas da Elizabeth Gaskell, e por isso mesmo decidi não o reler. E o terceiro conto, não sei porquê, ou eu estava só a pegar neste livro a horas muito tardias, ou era a linguagem, porque lá está, a linguagem victoriana nem sempre é a coisa mais acessível, depende dos autores, não é? E então eu acabei por não terminar. Um outro livro que eu comecei, mas não terminei, é o Rivers of London, do Ben Aaronovitch, que é o primeiro livro de uma série, do qual eu estou a gostar bastante. Este livro é um livro de fantasia, passa-se em Londres nos dias de hoje, não como eu disse num vídeo anterior que se passava, que era histórico, não, nada disso, é nos dias de hoje. A nossa personagem principal é a copa, ou seja, é um polícia, só que é um livro de fantasia também. Neste livro, a nossa personagem principal, o Peter Grant, é um polícia e vai lidar com magia, com os reis de Londres e com a magia ligada aos reis de Londres. Ainda estou a descobrir como é que isto tudo funciona. Lá está, este é o primeiro livro de uma série, mas estou a gostar bastante. A escrita do autor tem uma certa dose de humor muito british. Eu estou a gostar bastante. Agora, de livros terminados, o primeiro livro que eu terminei, é um livro que eu não tenho em formato físico, que se chama The Further Adventures of Sherlock Holmes, Sherlock Holmes vs. Dracula, de Lauren D. Astelman. Se são fãs do Drácula e se são fãs do Sherlock Holmes, eu não vos recomendo este livro. Por um lado é interessante a história, porque acaba por ligar os acontecimentos do livro Drácula, do Bram Stoker, e criar ali uma possibilidade em que pudesse haver um crossover entre o Sherlock Holmes, porque historicamente passam-se os dois na mesma época, e neste livro supostamente foi o Sherlock Holmes que ajudou o Drácula a ser erradicado do Reino Unido. Óbvio, claro, que é o Sherlock Holmes, não é? Não acho que o autor tenha percebido exatamente o Drácula e, portanto, há aqui coisas que poderiam na mesma ter funcionado neste crossover, mas que não... mas que fizeram... perdeu qualidade em relação ao Drácula. E também não achei que a voz do Dr. Watson, que é quem normalmente conta as aventuras do Sherlock Holmes, estivesse muito bem feita. Era uma imitação, mas não era a melhor das imitações. Depois,
reli o Letters from Father Christmas do Tolkien. Eu li este livro para o Ler Clássicos da Bárbara, do blog Barbara Reviews Books. Eu gosto muito do Letters from Father Christmas porque este livro tem cartas que o Tolkien escreveu aos seus filhos como se fosse o Pai Natal. E depois de uma série de aventuras, e as cartas eram, para além de serem todas manuscritas, eram às vezes ilustradas, todas umas peripécias muito, muito engraçadas, mas tem uma coisa que já da primeira vez que eu li que me tinha tocado e desta vez tornou a leitura desconfortável. Ao longo destas cartas, nós apanhamos a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E nota-se perfeitamente. Se vocês estiverem atentos às datas, nota-se, e até se pode fazer alguns paralelismos entre aquilo que estava a acontecer no mundo e algumas das cartas que ele está a fazer. E não sei se desta vez tornou-se incómodo fazer esse paralelismo, que eu não tinha necessidade de fazer, mas que eu fiz. Depois, outro livro que eu li e vi, porque é um livro que é para fazer as duas coisas, é o The Art of Discworld, do Terry Pratchett e do Paul Kidby. Portanto, as ilustrações são do Paul Kidby, o texto é do Terry Pratchett e é sobre a arte que o Paul Kidby criou para Discworld. O Paul Kidby é o segundo ilustrador de Discworld. O primeiro era o Josh Kirby. Vou mostrar aqui um exemplo de uma das capas do Josh. Eu pessoalmente gosto imenso destas capas, mas percebo que as ilustrações do Paul Kidby acabam por ser mais, como é que eu ia dizer, representam melhor aquilo que é Discworld, e para além de representarem melhor, é uma coisa que o próprio Terry Pratchett diz no livro, que parece que o Paul Kidby entra na cabeça dele e consegue tirar para fora aquilo que ele está a ver quando está a criar estas personagens. Isso é extremamente interessante. E foi maravilhoso ler este livro e ver alguns destes desenhos, que alguns deles eu não conhecia. Não recomendo que comecem por este livro se nunca leram nada de Discworld, só porque spoilers, não é? Depois li uma prenda de Natal e foi o melhor livro do mês. O Snowglass Apples, que é um conto do Neil Gaiman, ilustrado por Colin Duran. Este livro é absolutamente lindo, lindo, lindo! Isto é um reconto da Branca de Neve, talvez dos melhores recontos que eu alguma vez li. Seja da Branca de Neve, seja dos recontos em geral. E bastante fiel à história original, mas os twists que tem são fantásticos e a arte da Colin é 5 estrelas. Não, esperem. 8 estrelas de 5. Rebenta com a escala. Depois reli este livro. Eu tinha lido este livro em inglês há alguns anos atrás e agora li em português. É a Mentira, de Nora Roberts, é um romance. Pior tradução que eu alguma vez li da obra da Nora Roberts. Pior. Eu já li vários livros. Eu, se não li a obra toda da autora, li quase a obra toda da autora, sem contar com os livros daquela série policial que ela tem. Eu já li os livros dela em brasileiro, em português e em inglês. E se os livros da autora, mesmo aqueles que foram publicados por esta editora, no início, era uma coisa, às vezes a tradução até ajudava a elevar um bocadinho o texto, porque houve alguns que eu depois reli em inglês, e realmente a edição portuguesa ajudava a elevar um bocadinho ali o texto, a tradução tornava a obra um bocadinho mais interessante. No caso deste, não. Foi um suplício terminar o livro. Não é que a tradução não esteja fiel ao texto, mas houve aqui algumas escolhas de tradução que tornaram o texto mais brejeiro.
e por norma Nora não é muito brejeira, portanto não gostei. Terminei o ano com Últimos Ritos da Hannah Kent, que foi um livro que eu adorei. Um romance histórico baseado em factos reais. Nota-se mesmo que existe uma grande pesquisa, não só sobre os factos, mas também de como as pessoas viviam na época em que a história se passa. E eu gostei imenso, agora estou super ansiosa por continuar a ler a autora. Já leram Os Últimos Ritos? Este livro passa-se na Islândia, certo? Yes. Passa-se na Islândia e é sobre a última pessoa que foi condenada à morte na Islândia. Que foi uma mulher. E a Hannah Kent consegue aproximar-nos desta personagem. Eu pelo menos achei que consegui aproximar-nos desta personagem. Conseguiu-nos dar uma visão de como era viver na Islândia, na época que agora está-me a falhar de quando é que foi. Portanto, isto ainda em pleno século XIX, mas a maneira como esta gente vivia parece que ainda viviam na Idade Média, em algumas coisas. Esta gente vivia muito mal. Casas pobres, muito frio, pouca abundância de alimentos, com uma organização de sociedade muito... Bem, há sítios que ainda têm este tipo de organização, diga-se de passagem, mas pronto, eu gostei de ler. Para além disso tudo, gostei muito da escrita da Hannah Kent. Achei poético, que atrás via quem dissesse que era lírico, okay, portanto faz sentido para mim. Só acrescentar que eu, grande parte do livro, acabei por ouvir em audiobook, portanto ouvi o audiobook em inglês, o que ajuda muito em termos de nomes e da pronunciação dos nomes, mas eu acho que também ajudou a sentir aquela lírica, aquela poética da maneira como a autora escreveu, e isso está absolutamente fantástico. Portanto, foi esta a pilha de livros que eu li em dezembro, excluindo aqueles que não foram terminados, obviamente. Próximos vídeos vão ser para fechar o ano de 2020. Espero que o vosso ano de 2021 esteja a ser mais simpático e até o próximo vídeo.